E aí pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Profit Labs. Meu nome é Walter Aceto, sou formado em Educação Física. Hoje eu quero gravar aqui para vocês um vídeo que é o começo de uma série aqui no canal da Profit, né? Falando um pouco sobre fisiculturismo, como surgiu, como se tornar um fisiculturista. Então vem para esse vídeo, o primeiro vídeo da série, e acompanhe. Se gostar, já deixa seu like, hein? Vem comigo! Pessoal, para quem não sabe, nesse mês de outubro nós teremos aí o Dia do Fisiculturista, que é o dia 30 de outubro, né? E com essa série de vídeos que eu venho trazer aqui no canal, eu quero mostrar para vocês um pouco de como se tornar um fisiculturista, como surgiu, de maneira assim bem rápida e bem didática para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal, como que o fisiculturismo surgiu? Para vocês que não sabem, né, são novos aí no fisiculturismo, ele aí é uma competição, né, que antigamente não era uma competição, mas se tornou uma competição em que inclui o volume muscular, densidade muscular, às vezes a vascularização. Então a gente tem várias categorias no esporte que diferenciam isso entre elas, né? Categorias dessas masculinas e categorias femininas. Então, galera, esse esporte ele surgiu na Grécia e também no Egito, né? Antigamente a gente não tinha isso de querer competir e ter certas dietas, era mais uma dieta que seria considerada aí saudável, né, que realmente era uma dieta saudável com frutas e tal. Então eles exibiam seus corpos, né, apenas de maneira assim para mostrar ao público, né, não para competir com outras pessoas. E nesse início a gente tinha aí o halterofilismo, que é mais ou menos aí uma forma de pegar mais peso, né? Quem pegava mais peso, eles olhavam apenas para isso, não muito para o corpo. E também depois veio o fisiculturismo. Lógico, a gente teve ali uma distinção no século XX, né, segundo Arnold Schwarzenegger, tá, entre o halterofilismo e o fisiculturismo. E o primeiro campeonato, que foi o Mr. América, foi em 1940. Na verdade, esse foi o primeiro campeonato realmente de fisiculturismo acontecer. Em 1980, essa galera do esporte aí, do fisiculturismo, começaram a ficar mais famosos e começaram a entrar aí pro mundo de Hollywood fazendo filmes, né? Então a gente pode ver aí, por exemplo, o Hulk, que é o Lou Ferrigno, o cara aí que ficou super bem conhecido até por ter competido contra o Arnold. Nessa época ele ficou muito conhecido, lógico, ele não ganhou, mas foi um dos principais ícones ali do esporte. Então ele teve aí o seu lugar também no mundo do cinema. Então, galera, vou citar aqui alguns dos principais ícones, né, de onde surgiu aí realmente o esporte. No começo, como era mais halterofilismo, né, levantamento de peso mesmo, na verdade eram competições assim que levantava peso de uma forma qualquer, né, entre aspas, porque não sabia ainda a biomecânica, o que era melhor para o corpo, o que não era, o que podia lesionar, o que não podia. Um dos ícones foi o Eugene Sandel, o cara que nessa época aí, ó, já estava com esse shape e foi um dos principais fisiculturistas, né, considerado assim. O Eugene Sandel foi considerado o homem mais forte do mundo, logicamente, né, para a época dele. E assim a gente tem outros ícones aí, como por exemplo, o George Rechtsmith, conquistador do leão russo, e também o McFadden. Então, galera, após aí a criação realmente do fisiculturismo, né, através da família Wader, com o Mr. Olympia, a gente teve alguns ícones também nessa época, como o Lou Ferrigno, que eu falei, e o Arnold Schwarzenegger, né? Para quem não sabe, o Arnold ele foi aí um atleta do Joey, né? E nessa época era algo bem diferente, a gente não tinha aí muita ciência no esporte e as coisas foram vindas de testes e via de se funcionava ou não, né? A gente consegue até ver, cara, como o Arnold conseguiu chegar naquele shape naquela época, né? Que era algo muito difícil de acontecer. Era incrível, né? O cara andava na rua, as pessoas falavam, nossa, o que é isso? Porque realmente era algo muito difícil de acontecer. É difícil até hoje você ter um shape assim. Imagina então naquela época que não se tinha muito estudo sobre o assunto, né? Então o Arnold e o Lou e também outras pessoas que eu vou estar mencionando aqui nesse vídeo fizeram um belo papel aí para o fisiculturismo. Essa era, pessoal, foi marcada como a era Gold do esporte, né? A Golden Era. Justamente porque foi a era de ouro, a era dos atletas que ficaram assim marcados, que nunca mais vão ser esquecidos, né? E que treinavam de uma maneira muito diferente do que hoje. E vai ficar marcado realmente até por conta da indústria aí dos filmes, como eu já disse, né? Época do Conan, que foi feito ali pelo Arnold também, né? O Rambo e alguns outros filmes aí que a gente pode mencionar que Arnold fez, ou até mesmo o Hulk que o Lou Ferrigno participou, né? Bom, pessoal, com a valorização aí do esporte, né, foram criadas várias categorias. Então eu vou estar mencionando algumas aqui pra gente estar mais inteirado, né? Categorias femininas e masculinas. As masculinas, as mais conhecidas, né? O Bodybuilding Open é a mais conhecida, onde realmente
os atletas mais aí famosos participaram, né, como o Arnold, o Lou, era realmente a categoria Open dos caras maiores, né. Com o tempo essa categoria foi mudando bastante, né, na verdade todas foram mudando, mas a Open mudou bastante mesmo, e que a gente consegue ver que hoje em dia os músculos do pessoal da Open são enormes, né, os caras são grandes, secos, densos, é o máximo de músculo pelo máximo de definição e pelo máximo ali de freak, né, que a gente chama, o máximo ali de estranheza, do cara grande, que cara que você nunca vai ver na vida a não ser ali, né? Então essa foi a categoria assim que mais ficou marcada. Lógico, a categoria Open de antigamente não é a mesma Open de hoje, né? Pensando no estilo físico. Se for parar para pensar, a categoria Classic Physique de hoje em dia é muito mais parecida com a Open de antigamente, né? Essas são duas categorias aí bem conhecidas no esporte para a parte, né, masculina. A gente também tem os Men's Physique, que são os que competem de bermuda, né? A gente consegue caracterizar assim, porque é aquele shape mais de praia, em que não se conta tanto, eu digo tanto, né, o volume muscular comparado com a Open, né? Logicamente os Men's Physique de hoje em dia também estão enormes. Naquela época do Arnold ainda não existia essa categoria e foi vindo aí com o tempo, tá? Algumas categorias importantes das mulheres são a Wellness, Bikini e também a antiga Figure, que eram aquelas meninas enormes, né? Que hoje em dia a categoria foi desfeita justamente aí porque o público não estava gostando muito e também estava fazendo um pouco mal para a saúde das mulheres. Logicamente ainda tem muitas que gostam dessa categoria, ainda continuam treinando para ela, mas não existe mais categorias assim grandes nesse estilo, né? Justamente porque diziam e ainda dizem por aí que atrapalha um pouco a imagem do esporte para quem não conhece. Mas essas são as principais categorias que as pessoas mais conhecem, lógico. Existem outras categorias também, existem outras federações também, né? Cada federação pode também criar sua própria categoria, se bem quiser. Assim como a gente tem aí no fisiculturismo masculino, como body shape, que são um corpo menor, né? Que não precisa de tanta massa muscular, né? Isso justamente para as pessoas que estão começando, eles tentam colocar umas categorias ali que favoreçam as pessoas que estão começando, né? E o fisiculturismo feminino também aí, que vem sendo muito bom aqui no Brasil, né? A categoria Wellness, que vem disparada aí no Brasil, justamente pelo corpo das meninas aqui do Brasil, né? Que são um quadril mais largo, né? As pernas maiores, o glúteo grande. E isso aí a gente aqui no Brasil acaba saindo na frente dos nossos competidores de fora. Em 1970 ele começou a ser iniciado aí, né, um pouco depois aí do fisiculturismo masculino e também via a muscularidade das mulheres, né? Logicamente, um físico ali bem diferente do masculino, tá? Uma das figuras mais reconhecidas aí do fisiculturismo feminino, que ficou mais conhecida em 1980, é a Rachel McLish. E ela aí ficou bem conhecida também nessa época. A primeira competição, né, foi a Miss Physique, e essa competição aí ela também não tinha categorias diferentes, né, era apenas uma categoria. E foi assim que foi realmente iniciado também o fisiculturismo feminino. E uma característica muito interessante, galera, é que pelo que eu estava pesquisando aqui para mostrar para vocês, é que o primeiro campeonato de fisiculturismo feminino aqui no Brasil foi no Clube de Natação e Regatas Santa Luzia, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu sei exatamente onde é esse clube, é realmente aqui perto de onde eu moro, muito interessante. E pessoal, com o tempo também as mulheres foram ganhando espaço aí no fisiculturismo, né? Tanto que hoje em dia a gente consegue ver aí muito bem como elas estão grandes no esporte, né? Logicamente, no começo, o espaço da academia era muito aí privilegiado apenas para os homens, né? Mas com o tempo as mulheres ganharam um belo espaço e hoje estão disparadas aí no fisiculturismo. Galera, vou dar aqui alguns nomes rapidamente para a gente estar finalizando o vídeo de alguns fisiculturistas antigos aí da época, né? A Golden Era, e também que vieram um pouco depois, na década de 80, 90 e ficaram aí muito famosos, são famosos até hoje em dia. Arnold Schwarzenegger, Phil Heath, Ronnie Coleman, Dorian Yates, Lee Haney, Jay Cutler, todos esses aí foram campeões, né? Ou pode-se dizer aí principais figuras aí do fisiculturismo Open, né, masculino, tá? Ficaram aí muito bem e até hoje em dia alguns ainda competem, né? Brandon Curry e entre outros, galera. Esses são os mais famosos que eu posso dizer para vocês. E atualmente a gente tem aqui os grandes aqui do Brasil, né, como o Júlio Balestrin, o Ramon e esses caras aí que estão disparados também nas competições atuais. Agora também vamos falar um pouco sobre as atletas femininas, né?
Quem são as atletas mais antigas aí, que ficaram também aí no top, na Miss Physique, quais que são? E elas realmente foram muito bem? E como eu já disse aqui, a gente tem a Rachel McLeish, que foi a primeira maior campeã aí do realmente Olímpia feminino, né? Temos a Kaiki Eloman, a Carla Dunlap, temos também a Corina Everson, a Lenda Murray, todas elas, cara, enormes. Ô editor, deixa uma fotinha aí da Lenda Murray, só pra galera ver como era o físico dessa mulher em 1990, cara. Pô, muito homem aí vai ficar chorando vendo a foto dessa mulher aí querendo ter o corpo dela, tá? Galera, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês aí um pouco sobre os desafios de se tornar um fisiculturista, né? Falar rapidamente aí sobre os meus campeonatos que eu já participei, o que pra mim foi de desafio, mas o que também eu ganhei com o esporte, né? Ninguém faz alguma coisa aí também se você não ganhar alguma coisa aí em troca, lógico, né? Tem também os seus benefícios, tá? Então já acompanha aqui a série de vídeos sobre fisiculturismo que você vai se amarrar. Esse foi o vídeo explicando aí rapidamente a primeira parte aí da série de vídeos, né, sobre fisiculturismo, como se tornar um fisiculturista, e primeiro aí só para mostrar realmente como que foi o início dessa história, né? Galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal da Profit, me siga no Instagram, @valteraceto, siga o Instagram também da Profit aí, tá? Se você que realmente curtiu, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou aí de descobrir um pouco mais sobre o fisiculturismo masculino e feminino, esse início, já deixa seu like, tá? Um abraço, valeu e fui!